Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, você já sabe, é dia da gente seguir adiante na nossa exploração do Rebel R, Narrativas Estelares, um jogo de exploração espacial escrito pelo Júlio Matos e publicado pela Secular Games. E a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo, sempre tentando identificar e destacar para vocês o que for importante e interessante para vocês entenderem qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, beleza? Quem está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o jogo, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva, que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. E depois, se quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal, está acompanhando os nossos vídeos, sabe que a gente vem ao longo das últimas semanas abordando o capítulo 3 do livro, que basicamente é um capítulo voltado para o narrador, para o Zig, como é chamado aqui, dando algumas orientações gerais sobre diversos aspectos do jogo. Então hoje a gente vai fechar esse capítulo 3, vamos começar falando aqui, olha, sobre como conduzir a primeira sessão, e depois tem mais algumas outras orientações para a gente encerrar esse capítulo, beleza? Olha só, a primeira coisa que eu acho interessante da gente comentar aqui nesse tópico sobre primeira sessão é o seguinte: a gente não falou ainda sobre criação de personagens. Aliás, isso vai ser o tema do nosso próximo vídeo, quando a gente entrar no próximo capítulo. Mas assim, pelo que a gente já viu até agora, o Rebel R é aquele tipo de jogo que a construção de personagens em si, ela requer um pouco mais de atenção. Por que eu digo isso? Porque a gente já viu aqui que tem várias características da personagem que vão influenciar na questão da narrativa, de fornecer ganchos para o Zig explorar, para de repente inserir novos elementos na trama. Então são personagens que precisam ser criados com um pouquinho mais de atenção. Então esse processo pode ser um pouco mais longo, pode ser um pouco mais demorado e pode exigir dos jogadores um pouco mais de investimento para criar uma personagem que tenha algum nível razoável ali de complexidade, porque isso é um elemento importante para ser explorado durante o jogo. Por que eu estou falando tudo isso se o nosso tema ainda nem é criação de personagens? Por quê? Porque uma das primeiras coisas que o livro vai falar aqui nessa questão de conduzir a primeira sessão é que você deve, como sugestão, iniciar logo no meio da ação ou em alguma situação que seja instigante. Por que eu acho que as coisas são encadeadas dessa maneira? Você passou um tempão construindo essa personagem, então agora é o momento de literalmente botar para jogo. Então vamos começar aqui num negócio interessante, vamos começar aqui num negócio que vá mais pro lado da ação. O livro até sugere que você comece logo também fazendo alguns testes. Não precisa ser nada extremamente complexo, não precisam ser testes que vão definir ali se a nave vai explodir ou não, nada disso. Mas só também para o pessoal começar a se acostumar um pouquinho com o sistema, quem não tiver ainda muita prática, Então é interessante para ir esquentando, vamos dizer assim, esquentando o clima ali do jogo, começando já de uma forma um pouquinho mais acelerada, para todo mundo já pegar todo aquele arcabouço de informações que usou para criar a personagem e já imergir ali no jogo. Então acredito eu que a ideia seja mais ou menos essa. Tanto que o livro ele te dá ainda algumas sugestões no seguinte sentido, apenas sugestões mesmo. Se os personagens forem oficiais de uma nave de grande porte, aí vai depender do grupo, claro. Mas ele já te sugere algumas cenas para começar logo direto nessa ação. Algumas possibilidades, nesse sentido. Se os personagens, por exemplo, forem donos de uma nave ali intermediária e tal, que também serve de casa para eles, o livro vai dar também algumas outras sugestões de como você vai começar. Isso não precisa necessariamente estar ligado com a sua trama principal. Como eu disse, é só para esquentar mesmo os motores, só para a galera entrar mesmo no clima de jogo e já incorporar de vez os personagens. Uma outra dica que eu acho interessante de comentar com vocês é o que ele coloca aqui no tópico seguinte, olha, a trama dividida em cenas. Aqui ele vai trazer algumas ideias, vai trazer a discussão de como é que você vai apresentar a trama que foi criada ali para o jogo através das cenas. E tem um parágrafo que eu achei interessante, que eu acho que ele consegue meio que dar uma resumida nisso, então eu vou ler esse trechinho para vocês, olha só. Uma cena é sempre importante para responder às decisões das protagonistas, propor desafios às suas habilidades ou apresentar elementos da trama. Essas três condições, essas três características precisam estar sempre à mão do Zig, para que ele possa conduzir o jogo da melhor forma possível. Qual é a leitura que eu faço disso? Claro, por exemplo, essa cena inicial que eu acabei de comentar com vocês, ela não necessariamente vai estar ligada com a trama principal. Ela vai servir meio que só para a apresentação das personagens, Mas, dali por diante, é interessante que você tenha sempre algum desses elementos, ou se possível os três, na construção de uma cena. Então a cena, ela tem que responder às decisões das personagens, ou seja, aquilo que a gente vem comentando aqui também. As decisões dos personagens direcionam para onde a trama vai. Então você vai construir cenas de acordo com o que os personagens demonstram interesse em fazer. Esse é um ponto.
propor desafios. Eles podem escolher ir para um lado, e aí você pode achar interessante, já que eles estão indo para cá, já que eles estão se colocando nessa situação, isso aqui pode se desdobrar num desafio interessante da seguinte maneira. Acho que o raciocínio vai mais ou menos por aí, tá? E também, por fim, mas não menos importante, apresentar os elementos da trama. Então eles estão indo escolheram ir para esse lugar, então pode ser um desafio interessante que aconteça tal coisa, e como consequência dessa tal coisa, eles vão receber a primeira pista do desafio principal da trama. Por exemplo. Então o livro ele vai discutindo um pouquinho esse tema e vai jogando essas ideias para que você que vai exercer o papel de Zig já comece a ter essas informações sempre rodando ali, né, no plano de fundo da sua cabeça enquanto você estiver ali conduzindo a sessão. Seguindo adiante, o próximo ponto que ele vai discutir aqui é como você vai finalizar a primeira sessão, tá? Lembrando que aqui é uma parte em que ele está conversando com quem não tem muita experiência ainda em narrar jogos de RPG de uma maneira geral. Quem é mestre mais experiente já sabe mais ou menos como é que funcionam essas coisas, mas ainda assim, como eu digo aqui, eu acho que é sempre interessante a gente dar uma revisada nessas coisas, porque sempre tem uma informação ou outra ali adicional. Então aqui, o que o livro vai sugerir? Bom, o ideal seria que você terminasse a sessão no que ele chama aqui no fim de um capítulo, ou seja, depois de um acontecimento no qual os personagens vão ter um tempo ali de folga, um interlúdio, como o livro chama aqui, para tratar de outros assuntos e tal, e depois retomar. A gente sabe que nem sempre isso é possível por diversos motivos. Pode ser que o grupo tenha ido um pouco lento demais e não conseguiu chegar no ponto que você previu. Pode ser que vocês não tenham tempo suficiente, né? Dependendo da realidade dos grupos, você tem ali um tempinho contado, 1 hora, 2 horas para jogar e pronto. Então assim, com o passar do tempo, os narradores vão ficando mais confortáveis com essa situação de entender como finaliza. Mas assim, ainda aqui como sugestões do livro, se você não consegue fechar um capítulo por sessão de jogo, é interessante também que você deixe ali o que chama-se de gancho, né, para a próxima aventura. Terminar ali num momento eletrizante, num momento de alta emoção, após uma grande revelação, ou prestes a iniciar um novo combate e tal. Isso também é muito comum, porque você já deixa ali aquele gostinho de quero mais para o pessoal retornar na próxima semana, na próxima quinzena, no próximo mês, sei lá, dependendo de quanto for o ritmo de jogo de vocês. Um último aviso que ele faz aqui nessa situação é, se for possível, também por questões de tempo, e se, claro, tiver interesse ali, dependendo do que aconteceu, né, durante a sessão, ao final de cada uma delas, é interessante você checar rapidamente ali, com cada um dos personagens, se houve alguma coisa, algum acontecimento que vai alterar ali as fronteiras do personagem. A gente já comentou essa característica em vídeos anteriores, e também os vínculos de compromisso. Aconteceu alguma coisa na sessão que vai mexer nisso aqui? Dificilmente isso vai ocorrer na primeira sessão, mas pode ser que aconteça. Mas o livro sugere que você faça isso um hábito ao final de cada sessão. Verificar se as fronteiras do personagem ou se os vínculos de compromisso ainda se mantêm intactos ou se vai ser preciso alterar alguma coisa em consequência do que aconteceu na sessão. Seguindo adiante, o livro vai trazer aqui também a discussão, olha, de ficção como compasso para o ritmo das cenas. Então aqui é uma discussão interessante também, é uma dica, na verdade, né, de você sempre tentar alternar ali cenas de narração ou de roleplay com as cenas que você vai precisar efetivamente de uma pilha de dados. Lembrando que o Rebel R, né, como o próprio nome indica ali, narrativas estelares, né, ele é um jogo que vai tender mais para esse lado. O que eu quero dizer com isso? Você vai jogar dados, você vai precisar do fator aleatório, das pilhas de dados, com certeza, mas você não precisa disso a cada passo do caminho. E aqui ele lembra sempre que, na grande maioria das vezes, vai caber aos personagens, né, a decisão de iniciar uma pilha de dados. Porque assim, rapidinho aqui, como é que funciona? Os personagens vão decidir fazer tal coisa. Você, como Zig, pode simplesmente dizer, beleza, vocês conseguiram, dependendo da situação. Se for algo que não seja assim tão fácil, ou que vai representar uma emoção, alguma coisa realmente que vai poder dar uma mexida ali na história, você pode dizer, olha, para vocês conseguirem fazer tal coisa, vocês vão precisar de uma pilha de dados. Vão querer ou não vão? Ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, os personagens, os protagonistas, decidem se querem ou não, tá? Lembrando aqui, o livro até coloca a questão dos conflitos, que a gente comentou também, né, em vídeos anteriores, que são aqueles desafios maiores, vamos chamar assim, né, que vão precisar de todos os personagens agindo ali de maneira coordenada e tudo mais. O conflito é a única situação, em tese, em que o Zig vai propor e dizer, olha, vocês precisam aqui da pilha de dados. Todo o resto vai caber, em última instância, a uma decisão das protagonistas se vão seguir por aquele caminho e iniciar a pilha de dados ou não. Seguindo aqui na mesma esteira dessa história aqui de ritmo, de pilha de dados e tal, o livro aborda uma outra questão que eu achei bem interessante, que é assim, o livro chama aqui de seguindo após a pilha, né, a pilha de dados. Mas o que isso vai significar? Na verdade, você precisa
abraçar, incorporar o resultado dos dados, seja ele qual for, tá? Então, assim, dependendo se teve um sucesso ou uma falha, novos elementos podem surgir na trama, especialmente se foi uma falha, né? Porque você queria ir para cá, não conseguiu. Qual é a consequência, né? Qual é o novo elemento que vai entrar aqui para atrapalhar a sua vida? Isso aí é preciso que você incorpore isso na trama sem medo. Dependendo do resultado também dos dados, especialmente em falhas, isso pode servir para marcar que as questões narrativas, que a gente comentou também em vídeos anteriores, vão avançar. Justamente para lembrar os personagens da questão da urgência. Então, se eles estão fazendo alguma coisa que tem um tempo ali, vocês têm que fazer isso aqui antes que a nave exploda, e vocês estão falhando, o tempo está passando e a nave está cada vez mais próxima de explodir e vocês não estão conseguindo resolver aquilo. Então, nunca ignore, né, o resultado da pilha de dados. Isso tem que ser incorporado da forma narrativa, né, que melhor se adeque para dar continuidade ali para a história. Isso aí faz parte. Como também faz parte, e o livro destaca aqui nessa seção, a questão do uso das entropias, né, que a gente comentou também um pouquinho sobre isso. O Zig tem essa característica especial, né, das entropias, que ele vai utilizar ali os pontos de entropia, que ele vai utilizar para justamente dificultar, entre aspas, a vida das personagens, inserir novas dificuldades, inserir consequências dependendo ali do que estiver rolando na narrativa e tudo mais. E aqui o livro dá uma dica para você, Zig, usar essas entropias, claro, não de maneira esdrúxula assim ou de qualquer jeito, mas também não segure muito para usar. Então o livro te dá mais ou menos um parâmetro. Se você já conseguiu acumular 10 entropias, está na hora de você começar a gastar. Continuando ainda um pouquinho nessa questão das entropias, o livro ele vai ter um destaque aqui para isso, olha, nesse tópico de entropias no ritmo. Como é que você pode utilizar as entropias também para influenciar nessa questão do ritmo de jogo, né? Então, assim, primeiro, para início de conversa, com quantas entropias o Zig começa ali o jogo? Ele vai começar com uma entropia mais uma por jogador que estiver ali. Então, se você tem um grupo padrão, vamos dizer lá, com 5 jogadores, o Zig vai começar com 6 pontos de entropia. E o que ele pode fazer mais ou menos com essa questão das entropias? O livro vai destacar aqui e fazer uma pequena discussão sobre algumas possibilidades. Então, por exemplo, provocar um desafio surpresa, né? Os desafios são sempre puxados pelo interesse de uma protagonista. Porém, você, como Zig, pode inserir surpresas e coisas inesperadas no caminho das protagonistas. Enfim, pode ser um uso para entropia. E aí ele vai dar exemplos disso, tá? Vai dar exemplos disso, vai fazer uma discussão um pouquinho maior. Estou pegando aqui só o gancho mesmo da história. Outra coisa, outra possibilidade. Vincular um elemento da narrativa ao legado da protagonista. Os legados são parte importante do passado das protagonistas, e além de moldar o seu caráter e sua visão de mundo, carregam elementos que podem afetar interesses e o julgamento das protagonistas. Então, se você ver ali uma oportunidade, de acordo com aquele background mais robusto que a personagem fez, você pode usar a entropia ali para inserir alguma coisa do passado dela que volta para atormentar, ou algo assim. Outra possibilidade, surpreender uma protagonista a partir de sua marca. Marcas podem ser tensionadas conforme os resultados negativos da pilha dentro de um desafio ou conflito. Mas o Zig também pode se aproveitar das marcas para gerar confusão e pegar a protagonista totalmente desprevenida. E aí ele vai discutir como é que faz isso. De novo, vai dar sempre exemplos e tal. Então essa discussão ela é mais aprofundada aqui no livro. Eu estou pegando só os ganchos aqui. Outra possibilidade, ativar consequências na cena antes que os protagonistas possam reagir. Quando você está lidando com um desconhecido, cautela é sempre uma palavra de ordem. Cabe a Zig deixar isso claro e dar evidências dos perigos onde os protagonistas estão se metendo. Se mesmo assim elas ignorarem, aí a entropia pode ser utilizada nesse sentido aqui, de consequências inesperadas, né? E aqui é interessante porque tem um uso que ele coloca aqui que eu achei bem legal, que é justamente, olha, de estabelecer uma contagem. Ou seja, aquele exemplo que eu estava falando ali, a nave vai explodir. Se eu quiser inserir aqui a entropia para usar uma contagem, seria algo mais ou menos nesse sentido. A nave vai explodir quando vocês acumularem aí nas jogadas 10 pontos de entropia. Isso pode ser em, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 jogadas, não sei. Cada vez que alguém fizer um teste, cada entropia que sair, você vai contando ali. Quando chegar em 10, explodiu a nave, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E isso aqui, essa questão das consequências, eu estou fazendo a ligação também com uma coisa que de vez em quando aparece no livro, que é aquilo que eu já comentei aqui também. Analisar as situações é sempre uma boa opção. Então,
quando possível, sempre analise antes de agir, porque aí você vai entender se existe, por exemplo, você vai perceber melhor as pistas, né, do Zig e tal, e você não vai entrar totalmente no escuro nas situações. Então, basicamente, a gente vai por aí. E um último uso que ele coloca aqui é a questão da reviravolta, tá? Esse aqui, ele até recomenda que você use muito pouco. Por quê? Aqui é o seguinte, se você acumular 15 pontos de entropia, você Zig, né, você narrador, você pode gastar esses 15 de uma porrada só para promover uma grande reviravolta. Algo que realmente vai modificar ali o status quo da situação e você não precisa dar nenhum aviso anterior para isso, não precisa deixar pista, não precisa deixar nada. Vou ler um exemplo que o livro dá aqui, olha só. Algum aliado plenamente confiável age de forma completamente inesperada, traindo os protagonistas ou mesmo se tornando uma ameaça, mesmo que em nenhum momento você tenha dado pistas disso, tá? Então isso aqui, por isso que ele diz que você deve usar pouco. Isso aqui é um recurso, entre aspas, aqui, desesperado, para fazer uma grande reviravolta, como o próprio nome diz. Seguindo adiante aqui no capítulo, ele vai fazer uma discussão também sobre as consequências na ficção, tá? Então a gente já comentou aqui dos tipos, né, de testes, né, mais ou menos. Quando a personagem quer interferir, quando a protagonista quer se evadir da situação, quer analisar a situação. Então aqui ele vai fazer uma pequena discussão e destrinchar um pouquinho e dar exemplos de como é que isso funciona. Então, quando a protagonista quer interferir, o que poderia ser uma consequência, né, desse tipo de teste? Reduzir o ímpeto, reduzir a saúde quando ela falha, né? Quando a protagonista quer evadir, consequências possíveis, reduzir o ímpeto e cobrar um esforço, né? E assim ele vai discutindo cada uma das possibilidades aqui de ação e quais são as possíveis consequências. Então você vai ter aqui, como eu sempre digo, vários exemplos para entender melhor na prática como é que está rolando a coisa aqui. E seguindo adiante, ele já vai falar aqui também especificamente sobre a questão do ímpeto, tá? O ímpeto, eu já comentei aqui em vídeos anteriores, ele funciona mais ou menos como se fosse a questão da força de vontade, ali, da perseverança do personagem. Então ele tem consequências mecânicas, então você perder ímpeto tem consequências mecânicas também, mas tem consequências narrativas, tá? Ou seja, aqui, o que ele está dizendo nessa sessão é, caso você chegue nessas condições de ir perdendo o ímpeto, não se restrinja a apenas utilizar isso de forma mecânica. Tem também uma questão narrativa. Então eu vou exemplificar aqui rápido para vocês. Então, por exemplo, a protagonista que está na condição de vulnerável, né, já perdeu alguns pontos de ímpeto, tem a sua convicção abalada de alguma forma, e agora está mais arredia, mais distraída, mais desconfiada talvez. Então, vá interpretando isso, né? Protagonista que está à mercê, já não tem nenhum interesse em prosseguir a sua jornada, apenas se autopreservar. Então aqui, ele meio que vai dando dicas de como é que você vai transcrever, né? Vamos lá, essa questão da perda de ímpeto da ficha para a interpretação da personagem. Seguindo adiante, para a gente fechar o conteúdo desse vídeo, a gente vai ter aqui também, olha, perdendo saúde. Como é que funciona essa questão aqui no livro? Bom, você vai perder saúde, né? Claro, em decorrência de combates ali, provavelmente de falhas nas pilhas de dado, né? Nos desafios com risco e tal, mas também você pode perder pontos de saúde por conta de ambientes hostis. Então ele dá aqui algumas opções. Se você estiver num ambiente hostil sem o equipamento adequado, você pode perder também saúde a cada início de cena ou a cada teste que você vai fazendo, dizendo que você, simbolizando, melhor dizendo, né, que você está ali fazendo um esforço num ambiente que não é propício. Então tudo isso ele vai explicando aqui como é que você pode perder pontos de saúde. E se você pode perder, você também pode curar. Como é que funciona isso aqui? A questão da cura, eu quero ler um trechinho aqui, porque ele vai tratar isso de uma maneira talvez um pouco mais narrativa do que em outros jogos. Então olha só. A tecnologia médica tornou-se extremamente avançada no século 24 e, por isso, tendo acesso aos recursos necessários, praticamente nenhum ferimento, amputação ou choque grave é irreversível. O que pode acontecer é que alguns tipos de ferimentos precisam de recursos que só existem em colônias ou bases estelares. Ou seja, o seu personagem provavelmente não vai morrer à toa, mas talvez ele passe um tempo ali com sérias restrições até que ele consiga chegar num local onde existam ali as condições necessárias para que ele recupere esses ferimentos. E aí, como é que vai funcionar isso, né? O livro ele vai trazer uma tabela aqui para você ter uma noção de, dependendo da severidade do ferimento, quanto tempo você leva para se recuperar e o que é necessário para isso. Então, só para exemplificar aqui bem rápido. Ferimentos leves. Tempo de recuperação, menos de 1 hora. Recursos necessários, um kit médico, um spray analgésico e tal, alguma coisa mais simples. Ferimentos graves, pode ser alguns dias ou algumas semanas, né? Pode precisar de uma base de cirurgia, pode precisar de uma cama médica integrada, ou seja, recursos maiores. Além dessa questão da recuperação pura e simples,
quando você chega ali no limiar da morte, você também pode ter outras consequências mais severas, vamos dizer assim. Por exemplo, redução de alguma característica base, redução permanente do seu ímpeto, né, um ponto de ímpeto a menos, remover um dado do seu legado, ou seja, ele vai fazendo toda essa discussão aqui para dizer quais são as possíveis consequências dos ferimentos aqui no sistema. E com isso, a gente encerra mais um capítulo aqui de Rebel R, fechamos o capítulo 3, a partir do próximo vídeo entraremos no capítulo de criação de personagem. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário e a gente se encontra na próxima resenha.